Olá, aqui novamente. Vamos continuar renovando a nossa mente, porque à medida que a gente lê a palavra de Deus, que a gente estuda e medita, não é apenas ler, né? É meditar e buscar a revelação do Espírito Santo, aquele que traz para nós. Eu quero compartilhar hoje, falar sobre descanso, porque a gente vê tanta correria nesses últimos dias, nesses últimos tempos, e parece que ninguém consegue descansar direito, estamos todos parece que sempre cansados, né? E lá no Evangelho de João, no capítulo 6, fala do primeiro milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Apesar de constar nos 4 evangelhos, eu gosto muito do Evangelho de João. E aí eu quero compartilhar com vocês algo que me chama muita atenção. Lá no versículo 6, o Senhor Jesus, na verdade no 5, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? E acredita que Felipe, com aquele olhar natural, né? Jesus acrescenta no 6, fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. 7. Felipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Então, normalmente a gente está com o nosso olhar natural nas nossas dificuldades, nos eventos do nosso dia a dia, nos desafios do dia a dia. E Jesus nos convida aqui a olhar além, ir além. Até porque a palavra de Deus diz que o justo não vive pelo que vê, mas pelo que crê. O justo vive da fé. E aqui é um convite, né, para a gente reforçar a nossa fé todos os dias, aumentar a nossa fé, porque a nossa fé começa pequena. Deus distribuiu, né, uma porção de fé para cada um de nós, mas ela deve crescer. E aí aqui, continuando, no versículo 8, outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse assim: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E o que é isso para tanta gente? Mais uma vez, o outro discípulo, André, também, no olhar natural, sem saber como eles iam fazer para alimentar essa multidão. E aí Jesus, olha que maravilhoso, Jesus diz assim: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Olha que coisa linda, né? Eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e sem contar as crianças. E naquela época as famílias eram numerosas, né? Tinham muitos filhos, né? Tinha uma cultura de ter muitos filhos. Então o povo se assentou. Então o que me chama atenção aqui, que eu quero motivar você, incentivar você a descansar. Porque o que eu entendi dessa passagem, que foi profunda para a minha vida? Jesus fala: diga ao povo que se assente, que descanse. Aí no momento que todos se assentaram, Jesus deu graças aos 5 pães e os 2 peixinhos e multiplicou no momento que eles estavam descansando. Então, lógico que a gente faz a nossa parte, trabalhamos, nos esforçamos, mas tem a parte de Deus, tem a parte do descanso, a parte de você confiar. Quanto mais você confia, mais você descansa. Quanto mais você tem ansiedade, menos descanso você tem e menos confiança, porque quanto mais ansioso eu estou, menos confiança eu tenho. Então que a gente possa aprender com essa palavra a confiar mais no Senhor. A palavra dele é verdadeira, os milagres ainda estão aí para nós. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então os milagres que ele fazia lá no Antigo Testamento, aqui no Novo Testamento também, na época dos discípulos, dos apóstolos, é para nós também. Nós estamos aqui na nova aliança com o Senhor Jesus. Então, esses milagres são para reforçar a nossa fé e crer nos milagres, que os milagres ainda acontecem. Então, só que os milagres são ativados através da nossa fé.
Em muitos momentos que Jesus curou, ele sempre dizia assim: a sua fé te salvou. Então que a gente possa ter fé, aumentar a nossa fé, né? Cada dia mais. E estar mais próximo do Senhor e experimentar o sobrenatural de Deus, que possa ser mais natural ainda ou sobrenatural na nossa vida, seja algo natural ou sobrenatural. Amém? Até o próximo vídeo.